Bom dia, caros alunos do segundo ano da Rede SESI de Educação. Eu sou Janaína Martins, professora de redação da unidade SESI Caruaru, e estou hoje aqui para convidar todos vocês a participarem junto comigo de mais uma aula para o Prepara SESI Vestibular 2022. Não só para o vestibular, mas para o Enem, você que é treineiro, não é, que já está aí no segundo ano de treino, esperando com ansiedade mais um ano de Enem, para o vestibular em si, né? E eu sei que você busca sucesso profissional. E o nosso objetivo é aqui ajudar vocês a se darem bem profissionalmente através de uma carreira brilhante. E vocês sabem que tudo hoje precisa ser realizado através da famosa prova do SSA, da famosa prova do Enem, que hoje termina decidindo de uma forma gigantesca o nosso futuro profissional de sucesso e a carreira que nós queremos seguir. E é por isso que eu convido vocês a embarcarem comigo na temática que nós vamos trabalhar hoje. Deixa eu só compartilhar a telinha aqui com vocês para facilitar a nossa vida, ok, minha gente? Espero que vocês gostem e o nosso objetivo aqui é partilhar conhecimentos, né? E para isso, nós vamos começar falando de um tema que é de suma importância, né? Um tema que é extremamente atual, que é a intertextualidade. Como ela tem pesado no Enem, no SSA, nos vestibulares de uma forma em geral. E por que os alunos têm tanta dificuldade em trabalhar com esse tema? Para a gente começar a falar sobre intertextualidade, a gente precisa primeiro compreender o que é um texto. Nós sabemos que existem muitos tipos de texto, que os gêneros textuais são inúmeros, né? E que eles estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Independente da área de conhecimento, se nós falamos de linguagens, de humanas, de exatas, de natureza, né? Nós sabemos que as questões estão vindo cada vez mais contextualizadas. Elas hoje não são mais questões soltas, independentes, mas essas áreas elas estão se fundindo, né? E para isso é essencial que nós possamos compreender o texto, interpretar o enunciado da questão, para conseguir respondê-la de uma forma calma, tranquila e consciente, né? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é texto. Texto é uma unidade de sentido, né, gente? Nós sabemos que existe o texto verbal, que é aquele que nós usamos as palavras, o não verbal, que nós usamos as imagens, e aí o que é verbal e não verbal. Um exemplo disso seria as histórias em quadrinhos, né, tão famosas por nos trazerem ideias da junção desses dois elementos, do verbal e do não verbal. E, claro, o texto, ele tem uma unidade importantíssima, que é a unidade comunicativa. O texto, ele é comunicação. E para ele ser compreendido, ele precisa de, no mínimo, 2 interlocutores. A pessoa que escreve e a pessoa que lê esse texto. Precisa ser compreensível a ideia entre os dois. Eles precisam pensar da mesma forma, né? Esse é o processo primordial da comunicação. Então, assim, a primeira coisa, né, é perceber basicamente o seguinte: em que situação esse texto foi escrito? Por quem ele foi escrito? E com que objetivo ele foi escrito? Então, essas são as primeiras coisas que você precisa compreender enquanto candidato, né, para conseguir compreender o texto de uma forma em geral. Nós sabemos, gente, que o texto, ele precisa estar dentro de um contexto. Tudo que você vai escrever, tudo que você vai fazer ou ler, precisa ter um contexto. E o que é um contexto? Né? O contexto é uma situação concreta de comunicação, tá?
Uma situação em que um fale e o outro compreenda. E essa é basicamente a ideia entre os interlocutores. Nós temos aí o exemplo de uma charge, por exemplo. Ela tem como título Turismo no Rio. Nós sabemos que hoje as charges, as histórias em quadrinhos, os cartoons, eles são extremamente presentes nas questões de todas essas provas externas, né? E algumas pessoas, às vezes, têm dificuldades na interpretação. Como eu disse, todo texto é uma unidade de comunicação e ele precisa ser compreendido. Vê lá, quanto custa o aluguel do Caveirão? Queremos passear tranquilos pelo Rio de Janeiro. Observem que nós temos um texto aí verbal e não verbal, um texto misto, né? Nós temos aí os turistas, o carro ali da polícia, e aí eles estão se reportando a esse policial, vestidos de turistas, né, perguntando quanto custa o aluguel do carro. Por quê? O que é que tem por trás dessa charge? Qual é a comunicação social que existe? É uma crítica, na verdade, né? É uma crítica à violência. É perceber que essas pessoas, elas não se sentem à vontade. Elas acham a cidade belíssima, elas têm a necessidade de virem até a cidade para conhecer as belezas, os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Porém, a violência termina gerando uma insegurança. E aí elas terminam perguntando quanto é o aluguel. Então, o escritor da charge em si, ele traz uma crítica à violência e à insegurança que se estabelece no Rio de Janeiro. Então, observem que há uma comunicação, há uma intenção por trás de cada texto, não é, gente? Nessa imagem, por exemplo, nós percebemos aí a personagem Mônica e de Maurício de Souza, tão famosa, mas observamos que ela está pintada em uma tela de uma forma diferente. Nós percebemos as vestimentas, né? O fundo do quadro em si, a maneira como foram pintadas as mãos, a própria expressão facial da Mônica. E aí, a que nos remete essa imagem, se nós pararmos para analisar? Essa imagem, ela nos remete à famosa pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? Observem que é como se fosse um diálogo entre essas duas imagens. E a gente consegue perceber exatamente isso pela forma como a pintura aí ela está disposta, né? Por todos os elementos que estão presentes nela. É como se fosse uma recriação da tela. Mas para entender isso, para entender esse diálogo, para entender aí, para poder compreender que faz menção à Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a gente precisa ter algo chamado conhecimento de mundo, né? Conhecimento da tela em si. É crucial que a gente tenha esse conhecimento prévio, gente, para poder fazer essa análise. Independente se nós trabalhamos uma música, uma pintura, uma escultura, uma obra literária, né? Um próprio texto jornalístico, todo texto ele tem uma intenção. E a gente muitas vezes para conseguir compreender esse texto, a gente precisa ter conhecimentos prévios em relação a determinadas situações. Porque, como eu disse a vocês no início da aula, gente, tudo é contexto. Tudo precisa estar inserido numa situação concreta de comunicação. E por isso que a gente vai falar sobre a intertextualidade, né? Então, a intertextualidade, gente, é um recurso realizado entre textos, não é? E que é uma relação que se estabelece entre um e outro. Foi o caso daí da pintura da Mônica, fazendo aí menção à Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Então, assim, se eu, por exemplo, escrevesse um texto falando sobre o que é um texto, eu estou trabalhando a intertextualidade e aí também a metalinguagem, não é? Por quê? Porque é algo que fala sobre ele mesmo. Então, assim, é um processo de produção de textos que faz referências a outros textos existentes.
entende? Independente se eles se relacionam e eles conversam entre si, trazendo a ideia, né, do conteúdo, trazendo uma relação entre apenas a forma dos dois, como foi escrita, ou forma e conteúdo ao mesmo tempo. Então, essa relação em si, minha gente, ela pode ser apresentada nas mais diversas linguagens, na visual, na auditiva, na escrita, né? E está inserida aí nas mais diversas raízes, enraizações da arte, na literatura, na pintura, na escultura, na música, na dança, no cinema, né? Quantas vezes nós estamos aí expostos a propagandas publicitárias, aos programas de TV, né? Às charges, aos meios midiáticos que estão tão presentes, às próprias redes sociais, né? Quantas vezes nós vemos os memes aí hoje em dia que são utilizados e que também são uma forma de intertextualidade. Então, todas essas coisas, gente, o que é intertextualidade? O que é que eu compreendo sobre isso? É um diálogo entre dois textos, tá? Que conversam entre si, tendo algo em comum. Eles podem ser totalmente diferentes. Eu posso simplesmente pegar o quadro da Mona Lisa, que é um texto não verbal, é uma imagem, e eu posso criar um texto falando sobre esse quadro da Mona Lisa em si, ou sobre a Mona Lisa em si. Então, vai estar havendo aí, entre esses dois, uma intertextualidade, porque os dois trabalham o mesmo conteúdo. Eles estão ligados, né? Eles estão compartilhando a mesma ideia. Então, assim, e essa ideia, gente, ela precisa ter uma situação concreta de comunicação, né? Entre quem? Entre o produtor e o receptor desse texto. Então, em maior ou em menor grau, todo texto em si, ele é considerado um intertexto. O que é um intertexto, né? No processo de criação desse texto, o autor, ele termina sofrendo influências do seu conhecimento de mundo, influências do seu conhecimento, digamos, pedagógico, dos conteúdos da escola em si, dos conteúdos pedagógicos que foram estudados, de tudo que ele aprendeu ao longo da vida. Então, de uma maneira, todo texto, ele é um intertexto, porque ele recebeu influência de algo ou de alguém, de algum conhecimento prévio que você tem sobre as mais diversas coisas, né? Então, intertextualidade é basicamente isso. E como eu disse a vocês, a maioria dos alunos terminam tendo extremas dificuldades, né, quando vão solucionar questões relacionadas a essa temática. E para nós compreendermos mais um pouquinho, eu vou trazer aí os tipos de intertextualidade. O primeiro tipo é a paródia, né? Como nós sabemos, gente, desde que somos pequenos, que temos acesso às redes sociais, né? Nós sabemos que as paródias, elas são textos, ou seja, elas são músicas criadas, né, em cima de outras. Por exemplo, se você vai participar de uma gincana, aí tem o grito de guerra da gincana. Então, esse grito de guerra, ele basicamente é montado em cima de quê? De uma música que já existe, porém com outra letra, com outra função, né? Um professor, por exemplo, quando ele está em sala de aula e ele quer trazer o conhecimento de uma forma mais lúdica para o aluno, mais compreensível, digamos assim, quantas vezes ele pede para o aluno fazer uma paródia? Relacionado, por exemplo, a conjunções, a preposições, para que esse aluno ele compreenda de uma forma melhor, né? Então, a paródia em si, ela é uma intertextualidade, né? E ela, muitas vezes, ela vai aparecer também com uma forma crítica, irônica, porém humorística, tá? Mas ela tem muitos recursos aí que terminam sendo utilizados. A gente tem um exemplo aqui da música Grito de Alerta, de Maria Bethânia, e de uma paródia que foi feita em cima dela por Mussum, dos Trapalhões. A primeira, que é a original, ela traz, ó, primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de fel.
Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Essa é a letra original. Na paródia, o que é que Mussum traz? Primeiro você me alucina, me dá gasolina, me dizendo que é mé. Depois que encho bem a caveira, você vem com conversa e besteira, querendo me fazer cafuné. Observem que o ritmo, ele é o mesmo, tá? Entre uma e outra. Ele se baseou na original, porém ele criou uma questão humorística, um texto humorístico baseado nessa paródia original. Então, isso é um tipo de intertextualidade, é um diálogo entre textos. Por quê? Porque ele não traz o mesmo assunto, percebem? Ele não traz o mesmo conteúdo, mas ele traz a mesma ideia central, a mesma letra, a mesma forma. Então, eu tenho aí uma paródia que pode ser considerada humorística. Porém, nesse segundo exemplo, nós vemos outra situação totalmente diferente. Olha só. Quem não conhece a famosa Canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Quando vocês estão iniciando o segundo ano do ensino médio em literatura, vocês começam a trabalhar o romantismo. E aí, uma das primeiras coisas, claro, é conhecer a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Observem que essa Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, ela é uma das mais parodiadas de todos os tempos, né? E ela também foi parodiada já por Murilo Mendes. Murilo Mendes, que é um literário pertencente ao modernismo. Né, gente? Então, observa a diferença quantos séculos depois. O texto original foi criado lá no romantismo e vem agora para a terceira fase do modernismo, pós-modernismo em si, trabalhada por Murilo Mendes. E observem como ficou o texto parodiado. Minha terra tem macieiras, da Califórnia, onde cantam gaturamos da Veneza. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma calambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, percebam, gente, que a Canção do Exílio, criada por Gonçalves Dias, né, ela traz aí uma saudade. Quando ele fala dessa terra, ele fala do Brasil. Foi um período que ele estava em Portugal e que ele sentia muita saudade do Brasil, né? Então, observem que o texto parodiado por Murilo Mendes, ele, embora seja escrito com palavras totalmente diferentes, não é? Mas ele traz uma ideia de saudade, né? Então, é por isso que é considerada uma intertextualidade através de uma paródia. Então, não necessariamente a paródia ela tem uma função apenas humorística. Ela pode ter essa função de ter a mesma ideia. Isso chama-se de intertextualidade. Outro tipo de intertextualidade é a paráfrase. E o que é parafrasear, né? Parafrasear quer dizer recriar. Recriar um texto já existente, porém com as suas próprias palavras. Isso acontece muito em pesquisas, né? Vamos supor que você vai fazer algum trabalho e aí você precisa pesquisar. Quando você vai entregar essa pesquisa, né, antigamente trazia-se a pesquisa com uma coxa de retalhos. O que era em si essa coxa de retalhos? É o Google, né, que é a nossa mais famosa ferramenta digital de pesquisas. E aí as pessoas simplesmente abriam vários sites diferentes e faziam a famosa coxa de retalhos, que era o copiar, colar um pedacinho de um texto, outro pedacinho de outro, e montar uma pesquisa, né? E hoje, vocês que estão no ensino médio sabem que uma pesquisa não é bem assim. Você faz, a maioria das vezes, através de paráfrase, ou seja, você lê e o que é que você compreendeu? Você vai escrevendo aí com as suas palavras. A paráfrase também é importantíssima quando você vai criar um texto dissertativo argumentativo. O pedido pelo Enem, por exemplo,
né? Porque se você começa definindo o tema, que é uma das formas de começar a introdução, quando você faz essa definição, você não pode colocar uma definição que já exista, porque aí você está plagiando, né? Foi você que disse, foi você que criou aquela definição. Então, você não pode usar as palavras tais como elas foram ditas por outra pessoa, a não ser que seja uma citação. Senão, você precisa parafrasear, ou seja, definir com as suas palavras, tá? Então, paráfrase é usar as suas palavras para falar sobre algo. Aqui, nós temos um dos exemplos de uma das pinturas mais famosas, né, de Edouard Munch, né? Quando ele traz, gente, o grito, que vocês já devem ter visto aí nos livros de arte. E aí observem que houve uma releitura dessa imagem, né, com Homer Simpson. Observem que ele traz a mesma, né, a mesma expressão, o fundo da pintura é a mesma, né? Porém, observem que lá atrás, no plano de fundo, tem algumas pessoas no grito original, e nesse outro lá atrás tem a imagem da família Simpson, né? Porém, houve aí uma maneira de se parafrasear, né? Independente de se era um texto, foi uma recriação. Então, a forma de parafrasear, você criou com a sua forma de pintar. Então, observem que foi uma recriação, uma releitura. E isso também não acontece apenas no texto em si, não verbal, como foi o caso dessas imagens, mas acontece no texto verbal. Observem aí que nós temos o texto original com a mesma Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E esse texto aqui, ó, ele foi parafraseado. Olha só. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Carlos Drummond de Andrade. Então, percebam, minha gente, que aqui não houve outra questão. Houve uma forma de escrever a mesma canção do exílio, porém com outras palavras. Isso é parafrasear, tá? Independente de se eu tenho um texto verbal ou se eu tenho um texto não verbal, como foi o caso das imagens lá do grito e dos Simpsons, né? Outro tipo de intertextualidade é a epígrafe. Creio eu que alguns de vocês ainda não ouviram falar sobre esse recurso, né? Porque é um recurso aí mais utilizados em obras, em textos científicos, em alguns artigos, monografias, resenhas, porém não deixa de ser intertextualidade, tá? E o que é a epígrafe em si? É o acréscimo de uma frase ou de um parágrafo, né, que tem alguma relação com o que será discutido no texto, porém de uma autoridade no assunto, né? Então, é alguém que conhece o assunto e que você quer colocar lá. A epígrafe ela é muito parecida com a citação, porém, ela geralmente vem de uma autoridade no assunto e é um termo que já foi citado anteriormente. Então, é importante a gente se situar, né? É um texto cuja autoria ela pertence a outro artista, né? A outro literário, a outro escritor, mas ela tem a ideia mantida conforme o original. E aí a gente tem mais um exemplo. Para o espírito científico, qualquer conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não tem pergunta, não pode ter conhecimento científico. Nada se dá, tudo se constrói. Né? Outros exemplos de epígrafe presente aí, né, são trazidos aí em dissertações, né, em trabalhos muito mais acadêmicos, tá? Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? Isso aí é uma citação de Paulo Freire. E por que uma epígrafe? Porque ela geralmente traz aí
questões voltadas para trabalhos superiores, né? Trabalhos que não são muitas vezes escolares, por isso que eles não são conhecidos, mas são trabalhos universitários, né? Pesquisas de uma, digamos, autoridade maior, tá? Cada rua é para mim um ser vivo e imóvel. Observem que todas essas epígrafes, elas são parecidas com o que a gente chama de citação, porém ela é muito mais, digamos, trabalhada, trazida para dentro do assunto, entende? De uma forma mais intensa, ela está atrelada de uma maneira mais particular ao assunto em si. E a citação? O que seria uma citação? Também usada muitas vezes nos textos dissertativos argumentativos cobrados pelo Enem, né? A citação ela é uma forma de dizer que você está certo naquilo que você está colocando e que se tem provas sobre isso, entende? Então, a citação é quando eu coloco as palavras do autor no meu texto para comprovar o meu argumento, tá? De uma maneira tal como foram ditas, sem tirar nem colocar palavras, né? Geralmente, elas vão ser colocadas entre aspas e escritas em itálico, no caso, na digitação, né? No caso, quando você está escrevendo de forma manuscrita, ela vai ser sempre colocada entre aspas e, claro, o nome do autor deve vir acompanhando essa citação. Por quê? Porque o nome do autor precisa vir acompanhando essa citação tal como ela foi dita, né? Porque se você não faz isso, gente, você corre o risco de cometer um plágio. E o que é um plágio? Foi você que disse? Foi você que criou aquela ideia? Não. Não foi você, foi outra pessoa. Então, se foi outra pessoa e você colocou lá as palavras tais como foram ditas, você precisa dizer quem citou essas palavras. Quem foi o autor dessa citação? É como se você convocasse um autor de autoridade no assunto para mostrar que você está certo naquilo que está sendo defendido. Entende, gente? Muitos textos, muitas pesquisas hoje, elas não são aceitas. Por quê? Porque existe muito plágio. E o plágio é a cópia, né? É como se você estivesse roubando, quando você estivesse tomando para si de uma forma ilegal o que outra pessoa escreveu, tá? Então é importante a gente perceber que a citação, ela vem entre aspas e ela é usada com as palavras tais como foram ditas pelo seu autor, colocando-se sempre o nome desse autor. Aí nós temos alguns exemplos de citação. A argila fundamental da nossa obra é a juventude. Nela, depositamos a nossa e preparamos-la para tomar das nossas mãos a bandeira. Observe que essa é uma citação de Che Guevara, né? Ela vem entre aspas e o nome do autor vem aí exposto, certo? Outro exemplo muito utilizado quando se vai escrever textos é, segundo Milan Kundera, nunca se pode saber o que se deve querer, pois só se tem uma vida e não se pode nem compará-la com as vidas anteriores, nem corrigi-las nas vidas posteriores. Segundo Jocelyn Garden, em seu livro Mundo de Sofia, o fato de o mar estar calmo na superfície não significa que algo não esteja acontecendo nas profundezas. Então, o que é que eu quero que vocês percebam aí? Ele trouxe primeiramente o autor, segundo, esse segundo ele é um conectivo, né, que traz aí a ideia de quê? De que está se citando alguém. Observe que a citação ela veio completa, entre aspas, na primeira situação, e no segundo exemplo, além de citar o autor, ainda foi citado onde a oração foi dita, em seu livro O Mundo de Sofia, tá? Então, esses exemplos, gente, de citação é uma intertextualidade e é importante que nós estejamos antenados em relação a isso, tá? Mais um tipo de intertextualidade é o que a gente chama de alusão.
As alusões, elas hoje são usadas pelos candidatos, né, que vão produzir a redação do Enem e das mais diversas provas externas que cobram aí a redação. E a alusão, ela está presente dentro do texto quando você faz referência a algo, tá? A algo que pode fazer ali uma ponte, que fala sobre o mesmo assunto, que traz a mesma informação. Então, a alusão em si, ela envolve a comparação, a combinação de ideias, né? A alusão pode ser feita através de um livro, através de um filme, de um desenho, de uma música que tenha em si a ver com o tema que está sendo abordado. Se, por exemplo, dentro da redação, tá? Ou dentro de uma questão em si, você vai falar sobre, deixa eu ver aqui, sobre a questão da cultura brasileira em si, né? Do patriotismo que está tão adormecido nas pessoas, de uma forma em geral. Então, você poderia muito bem fazer uma alusão ao livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, de Lima Barreto. Por quê? Porque ele faz exatamente o nacionalismo exagerado. Então, poderia ser feito um link, entende? Quando você traz essas ideias, gente, quando você alude, quando você faz referência a algo que se trata do mesmo tema que está sendo abordado, você está usando uma alusão, né? Olha o exemplo aí. A grande arte é como labor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Manuel Bandeira. Observem que a gente tem aí uma alusão, né? E depois a gente vê a explicação. Labor de joalheiro é belo, canta no martelo. Na verdade, eles fazem referência a quem? Ao poema Profissão de Fé, de Olavo de Bilac, e tem a função de criticar os autores parnasianos. Então, a alusão, ela não é... Se vocês perguntarem assim, poxa, e qual é a alusão? Qual é a diferença de alusão para citação? A citação, você usa as palavras tais como foram ditas pelo autor. Na alusão, é diferente, gente. Entende? Na alusão, você faz fazer referência a algo. Você não precisa escrever muitas vezes palavras, mas você pode simplesmente citar um filme da Netflix, né? E colocar lá nessa citação alguma referência que tenha a ver com o tema. Isso é o importante, né? Outra situação em que a alusão também é usada, né? É quando elas fazem, né? Elas têm uma estrutura, na verdade, e elas fazem referência a algo de uma maneira, digamos que implícita. Por exemplo, eu ganhei um presente de grego. Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Veja aí a necessidade do conhecimento prévio, né? Cavalo de Troia, todo mundo sabe que era o quê, gente? Que faz referência aqui à Guerra de Troia. Então, se faz aí a referência a um vírus que invade o computador, que entra em guerra com o sistema do computador, entende? E que gera prejuízos, assim como foi gerado na guerra. Então, observem que houve aí uma referência a algo anterior. A alusão, ela traz exatamente essa concepção de se referir a algo relacionado ao tema, tá? Outro tipo em si de intertextualidade mais moderna, né, é a pastiche, que está hoje bem aí atrelada aos textos de uma forma geral. A pastiche, gente, ela geralmente é uma obra literária ou uma obra artística em que se imita o estilo de outros autores, tá? É como se tivesse uma maneira própria de se escrever, porém você imita o estilo de outro autor. Independente se sejam escritores, pintores, músicos, não é? É uma técnica, na verdade, que há uma mesclagem dos estilos. Muitas vezes pode-se usar o sarcasmo, né? A paródia, ela pode ser chamada de uma intertextualidade por pastiche, né? Que satiriza, que critica em si. E hoje em dia
A pastiche ela pode muito bem ser vista numa espécie de colagem ou de montagem, né? É onde se faz uma montagem com vários textos. Por exemplo, aí nós temos a criação de Adão, 1550, né, de Michelangelo. E imagina se montasse a criação de Cebolinha. Observem que haveriam aí várias montagens, né? A ideia seria a mesma, porém o personagem seria totalmente diferente. Mas, de qualquer forma, se houve uma inspiração em algo. Observem aí no texto. Pois é, tenho dito. Tudo aleivosia que abunda nesses cercados. Mais que nada, foi assim mesmo, eu juro, compadre, quem é. Não me deixa mentir, e mesmo que deixasse, eu mentia. Lorotas, porra louca, no juízo dos povos além das Gerais. Menina mágoa, loura deu? Não deu. Guimarães Rosa, em Grande Sertão, Veredas. E o texto em pastiche, como é que ficaria? Compadre quem é que sabia. Sabença geral e nunca conferida. Por quem? Desculpe o arroto, mas todo de arofagia, que o doutor não cuidou no devido. Mágoa loura era a virgem mais pulcra das Gerais. Como a Santa Mãe de Deus, Senhora dos Rosários, rogai por nós. Então, observem que houve uma inspiração no texto original, porém, né, as palavras elas foram aí trocadas, tá? E outra forma de intertextualidade, gente, é o hipertexto. O que é o hipertexto? Né? Ele também é conhecido por hipermídia. É a inserção de um texto dentro de outro, né? E ele geralmente traz informações que são bem lineares, ou seja, que comungam da mesma ideia. E na maioria das informações, elas são interativas, porque a partir do momento que o hipertexto ele é lançado, o autor ele termina mesmo mantendo um diálogo com o leitor, né? Um exemplo muito comum da hipertextualidade são os links, né? Os links inseridos no mundo online. Tudo hoje é trabalhado a partir de links. Nós estamos, por exemplo, no meio de uma pandemia. E no meio dessa pandemia, gente, nós observamos que cada vez ficamos mais voltados aí para o mundo digital, assistindo às aulas remotas, né? E isso é importante porque ela traz a hipertextualidade. Ela proporciona o acesso a novas informações. Se você fizer um curso online, por exemplo, a maioria dos textos vão estar lá voltadas, né, para links, se você quiser adquirir mais informações, né? Então, elas são representadas de várias formas, através de anotações, nos rodapés de livros, geralmente nós encontramos, e é extremamente importante o intertexto aí, ou seja, os textos que estão interligados e que estão dentro de outros textos, porém você precisa de mais informação para ter acesso a eles. E uma das formas também de intertextualidade é a tradução. A palavra tradução, traduzir em si, significa converter, transferir, guiar, né? É a transformação de um texto em uma determinada linguagem, em uma determinada língua para de outro país. Então, por que ele é considerado uma intertextualidade? Porque quando você traduz uma obra, diversas expressões precisam ser mudadas nesse texto. Por exemplo, nós temos aí em inglês, né? Esse exemplo, que eu não vou me arriscar aqui a dizer, porque eu não sou muito boa de inglês, né? Mas embaixo a gente percebe, nós amamos com um amor que era mais do que amor. Observem que algumas expressões em si, elas terminam sendo mudadas quando são traduzidas. Por isso que a tradução, ela é também uma forma de intertextualidade. Mas nós não poderíamos falar de intertextualidade sem falar de literatura, né, gente? A literatura, ela é das áreas em si que mais usa o intertexto, né? E por isso a gente tem aí alguns exemplos, né? O primeiro deles é com o poema Meus 8 Anos, de Cassimiro de Abreu, e da paródia que Oswald de Andrade fez sobre ele.
Olha lá o texto original. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Olha a paródia. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo das bananeiras, sem nenhum laranjais. Observem que é muito utilizada na literatura, né? E, mais uma vez, a gente traz aí a questão da paródia. E quando a gente fala de intertextualidade dentro da música, gente, a música também, ela tem muita intertextualidade. Por exemplo, Monte Castelo, né? É uma música de Legião Urbana, mas quando ela foi criada, ela cita alguns versículos de Coríntios, da Bíblia. Então, observem que há uma intertextualidade, um diálogo, uma conversa entre esses dois textos, tá, gente? Amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se e contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar por seu favor nos corações humanos amizades, se tão contrário a si é o mesmo amor. Gente, desculpa aí pela musiquinha, tá? Eu sei que eu deveria estar mais afinada, é que assim eu estou um pouco adoentada esses dias, né? E aí, enfim, eu peço desculpas, mas eu queria agradecer imensamente pela companhia de vocês, né? Por estarem aí tão afinados junto comigo. Quero dizer para vocês que tem algumas questõezinhas que serão enviadas para que vocês resolvam sobre intertextualidade. Espero ter ajudado vocês, né, nessa caminhada tão intensa, tão importante, que é o SSA 2, que é o Enem, e eu desejo, muito sucesso, que Deus abençoe todos vocês. Um abraço.